Tá Hoje sempre tá difícil a briga colocando. aqui com o Hoje celular, tá. hein? Pronto. Mas amém. Gente, vamos fazer uma oração? Batemos o 100. O 100 é sempre o número pra gente começar de fato a nossa live, não é isso? Vamos lá. Antes de eu orar, você segura aí a resposta. Qual é a palavra que define você nesse mês de abril do ano de 2020? Segura, pensa, vamos orar juntos? Com a minha avó, oi vó. Ó Pai, em nome de Jesus, te louvamos, engrandecemos e exaltamos teu nome. Tu és maravilhoso, Senhor. Sabemos que os teus atos e os teus feitos, muitas vezes, eles nos são maiores do que a nossa visão pode perceber. Mas, embora a nossa visão consiga ver apenas um instante, nossa visão já tem visto o mover grandioso das tuas mãos sobre as nações. A nossa visão já tem visto o mover grandioso do Senhor sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, sobre a nossa nação, Brasil. E te louvamos por isso. Sabemos que a tua bênção, a extensão dela é grandiosa e poderosa. E recebemos ela em toda a sua extensão. Fala conosco, enche o nosso coração com a revelação do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, ó Pai. Nesse culto de segunda-feira, nós abençoamos todos os líderes, todos os pastores, todos os ministérios, todas as pessoas cristãs ao redor deste mundo. Nós os abençoamos e os sustentamos em nossas orações. Ó Pai, nós também oramos por aqueles que não te conhecem, pedindo ao Senhor que haja avivamento sobre essa terra. Levanta mesmo, Pai, o nosso país como uma voz que clama sobre todas as nações. Nós te louvamos porque sabemos que isso será uma grande verdade bem à nossa frente, realizada. Ó Pai, em nome de Jesus, agora eu te peço, visite cada lar aqui representado com a tua presença e toque em cada realidade, cada necessidade, cada situação e realiza o teu milagre. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós temos que louvar e engrandecer o nome de Jesus, porque embora a gente não consiga ter muitas notícias, as notícias que nós temos são muito vagas, a gente só recebe mais notícia ruim, né? Mas muitas notícias boas está acontecendo ao nosso redor e isso é muito bom, né? O maior número de pessoas curadas é muito maior do que o número de pessoas infectadas. Vacinas, né? Estão sendo testadas aí 3 vacinas em humanos e também algumas medicações usadas aí estão dando um resultado grandioso. Até postei lá um médico falando sobre os experimentos que eles estão fazendo nos maiores hospitais de São Paulo e o quanto tem dado resultado. Isso nós estamos falando de coisas humanas, de ações que são humanas. E o que acontece é que nós não sabemos as ações divinas, né? As ações divinas, elas simplesmente, muitas vezes, fogem à nossa visão. Porém, não significa que elas não estão acontecendo. O que Deus faz, ele vai aparecendo, mas é com o decorrer do tempo que nós vamos ver a extensão do que Deus fez na nossa vida. As coisas que Deus fez na nossa vida, elas são para sempre, elas são eternas. E então Deus vai construindo primeiro o fundamento e depois as coisas aparecem. Assim, quando nós plantamos alguma coisa na terra, ninguém vê o que está acontecendo debaixo da terra, ninguém sabe como é o processo, né? Visualmente, ninguém consegue observar, mas de repente brota. E de repente desse brotar vai gerando frutos. E isso tem muito a ver com a regeneração, que é o tema do mês de abril para a nossa vida. E hoje nós vamos fazer uma retrospectiva com você, para te lembrar das promessas de Deus para este ano de 2020 e para cada um de nós. Então vamos lá? No mês de janeiro, não sei se vocês se lembram, nós começamos o mês de janeiro, Deus falando que nós passaríamos por situações difíceis, porém nós venceríamos e que
nós teríamos o melhor ano da nossa vida. Interessante que às vezes parece um paradoxo, né? O pai gostava muito de falar assim, né? É um paradoxo. Então, porque como vai ser o melhor ano da minha vida se tá aparentemente forma, né? sendo o ano mais assim complicado, desafiador que a nossa geração já viveu, né? E aí Deus lança uma palavra no mês de janeiro ainda, antes do mês de fevereiro começar, que é avivamento. E ele começa a falar muito sobre avivamento. O que é avivar? Dá pra você me ajudar? Dá. Então fala pro pessoal assim, o que é o avivamento? Lança aí pro pessoal que você é melhor do que eu com conceitos. Pode falar você. O avivamento ele vem para trazer vida para uma pessoa que estava adormecida. Ninguém que está ativo precisa ser avivado. Sim. Ninguém que está em constante movimento precisa ser avivado. O avivamento ele vem para pessoas que estão adormecidas, pessoas que estão paradas, esquecidas. Primeiro ele acontece dentro de um meio que um dia já viveu. O avivamento ele não acontece no meio de pessoas que nunca se moveram. Primeiramente ele começa no meio de pessoas que um dia se moveram e que se paralisaram. É praticamente o sinônimo de recomeço. Né? Exatamente, exatamente. É um recomeçar. Então pessoas que um dia tiveram uma vida com Deus, que por algum momento, por algum motivo se afastou, saiu fora da presença do Senhor, então Deus entende isso como um avivamento, a pessoa voltar para a presença dele. Só que também, na Bíblia, avivamento é quando estas pessoas, com as pessoas que estão avivadas, se unem para levar vida para quem não tem vida. Então o avivamento ele tem essas duas fases muito interessantes e Deus começa a falar sobre avivamento, começa a dizer que o ano de 2020 será um ano de avivamento, um ano de avivamento. E ninguém entende muito bem por que Deus está falando aquilo. Só que ninguém também parou para pensar que para Deus fazer avivamento uma coisa tem que acontecer. Acho que a gente ficou naquela alegria, nossa, vai ser um avivamento, vai ter muito evangelismo e as pessoas vão se converter. E Deus sabe que o ser humano responde muito à necessidade, né? Ontem nós estávamos vendo, só para fazer um comentário com vocês, um documentário sobre a série La Casa de Papel, né? E eles comentando como que foi um fenômeno, tudo que aconteceu, porque eles eram do acaso, um fenômeno do acaso, porque eles eram uma série na Espanha, né? E fracassou, né? A série fracassou, a TV local fracassou. Eles filmaram alguns episódios, acho que foi uma ou duas temporadas, não sei. Alguns episódios e aí simplesmente saiu do ar. A audiência caiu. A audiência caiu e tudo mais. E de repente a Netflix entrou em contato com eles e quis comprar a série para passar no Netflix. E aconteceu que a gente sabe o que aconteceu, né? Todo mundo assistiu La Casa de Papel no mundo inteiro. Sim. E não é uma série comum. Na verdade parece uma série muito comum, mas ela tem uma identidade, ela tem uma ideologia e ela conseguiu atingir a ideologia das pessoas e fazer com que as pessoas se avivassem. Então muitas pessoas que tinham cansado de lutar por seus direitos, por situações e isso e aquilo outro, assistindo aquela série, ficaram empolgadas em se identificaram de alguma maneira. Tanto que a gente viu pessoas lutando por direitos em países usando a roupa da Casa de Papel, times de futebol que nunca ganhavam jogo usando o negócio da Casa de Papel para virar o jogo. Então assim, eu estou citando esse exemplo para vocês compreenderem que o avivar, ele depende de uma necessidade. Então, seria impossível que Deus trouxesse avivamento, uma mensagem de esperança para quem não está sem esperança. É como você falar assim para uma pessoa que acabou de comer um monte. Você quer comer? Você fala, não, obrigado. Na verdade, você não tem um motivo de você trazer avivamento para quem está vivendo muito bem. Exatamente. Não é? É isso mesmo. É como o bispo dizia muito, ninguém procura igreja se estiver 100% bem, se tudo estiver certo na vida. A pessoa sempre procura igreja, raras exceções, raríssimas exceções, porque passa por um problema de saúde,
por um problema financeiro ou por um problema no casamento. Eu acho que esses são os 3 pilares pelos quais as pessoas procuram a igreja. Drogas e vício. Daí vem drogas, depois vem libertação, pessoas que participavam de uma outra denominação, né? Macumba, espiritismo e por aí vai. São os pilares que mais trazem as pessoas para dentro da igreja, ou seja, ninguém está 100% bem. Se a pessoa está 100% bem, dificilmente ela se converterá, ela virá visitar a igreja. E muitas pessoas, quando estão bem na igreja, acabam até saindo da igreja porque já estão muito bem. Exatamente. Usa a igreja como se ela fosse um remédio. Né? Como se ela fosse para deixar a gente bem e depois a gente vai embora. Então, é justamente isso. As pessoas vão procurar Deus quando elas têm necessidade. Quando elas entendem que nada do que elas puderem fazer vai suprir suas necessidades. Porque até mesmo quando a gente está com necessidade, o ser humano ainda tende a buscar muitas outras opções para depois buscar Deus. Ele vai esgotar todas as suas opções para depois procurar Deus. Sendo assim, o Senhor já estava nos avisando que quando ele disse que seria um período de avivamento, ele estava falando que alguma coisa geraria desesperança, que alguma coisa aconteceria, que a humanidade perderia a esperança. Algumas pessoas me perguntam assim, pastora, mas quando vai acabar isso, pelo amor de Deus, que a gente não aguenta mais, não é assim? Quando é que é? Hoje até o Eduardo brincou, colocou lá no grupo, acho que dos jovens. Foi dos jovens que você colocou? Foi, que é a primeira praga. A Ramsés olhando para nós e dizendo assim, vocês estão assim só por causa de uma praga? Tipo, Deus mandou 10 para o Egito, né? E nós vamos entender que o texto que norteia todo o ano, ele diz que nós vamos ver um rio profundo, intransponível. E só assim essa situação vai começar a retroceder. Então ainda há um pequeno período para essa situação mudar ainda. Porque eu creio que nós estamos passando uma fase final. Porque você é muito melhor do que eu para falar sobre isso. Mas eu creio que se demorar mais para resolver, fica irreversível. Você diz economia. Economia. Né? Eu acho que a economia, sim, principalmente tratando de Brasil, ela acaba ficando realmente numa situação, numa depressão, né? A gente já vai ter uma redução do PIB em 5,5%, que é muita coisa para um país que não vinha crescendo. Sim. Não é a realidade dos portugueses na Ilha da Madeira. Portugal vinha se recuperando economicamente, agora vai sofrer esse baque, né? Então, não sabemos quanto tempo vai durar. Sim. Mas se perdurar, com certeza, economicamente haverá uma dificuldade. Com certeza. Então, assim, a gente vê que Deus está fazendo com que a gente perceba situações que são verdadeiros rios profundos. Que a gente até olha, pessoas estudadas olham e nem assim conseguem ver a profundidade do que vai gerar. Ninguém sabe o que realmente vai gerar. E é muito importante a gente pensar que no mês de fevereiro Deus nos deu uma palavra dizendo que aconteceria uma reviravolta. Lembra disso? E a gente ficou assim, né? Não sei o que é reviravolta, o que é isso. Eu sei que em fevereiro todo mundo estava vivendo a reviravolta. Os países estavam passando por situações que nunca haviam passado. O Brasil ainda não. O Brasil ainda não estava experimentando essa quarentena, mas já começava a se preparar para receber essa situação. Nós, assim, a galera não estávamos preocupados com isso, eu acredito que não. Mas o governo já estava meio que se preparando para alguma coisa. E março, simplesmente Deus chega e fala, é um mês de vocês tomarem decisões e vocês vão precisar aprender a tomar as decisões corretas. E quem não tem o Espírito Santo não vai conseguir tomar essa decisão de maneira correta. Até porque, falando de Brasil, nós vivemos, além de tudo, além dessa epidemia mundial que chegou aqui ou com mais força ou com menos força, que tudo indica, mas não sabemos também porque tudo se transformou num grande jogo político. E daí o ministro da Saúde, que é do partido centro-esquerda, acaba jogando mais política do que protegendo o problema, né? O problema em si, o presidente. Então o brasileiro fica um pouco perdido mesmo. Sim. Não é? Aí a gente tem que se agarrar cada vez mais em Deus mesmo. Porque parece que o que apenas importa aqui no Brasil não somos nós.
É a política, né? É a política, é a vida eles. Política de alguns, né? Muitas pessoas dizem assim, a nossa preocupação é o brasileiro. Mentira, a preocupação deles é a vida política deles, né? O brasileiro ficou aí no último lugar da fila, né? A Fernanda tá falando alguma coisa aí? Pensar no próximo, claro que sim. É isso aí, Fernanda, explorar alguém, infelizmente, né? Parece nossos políticos que querem nos explorar cada vez mais, né? E isso acontece não só dos políticos, mas todos os brasileiros, né? Se você for ver, Cultura, a farmácia coloca o preço do álcool em gel a 1.000.000% mais. Alguns estados, algumas cidades, o gás lá 3 vezes mais. 3 vezes mais. Aí você vê o aumento de combustível, você vê o aumento de produtos que são essenciais de alimentação no supermercado, altíssimos. O aplicativo mesmo dos R$600 do ajuda de custo do governo já cheio de fraude. Pessoas... Aumento de não criminalidade. Não há solidariedade, viu, Fernanda? Não. Eu acredito que muitas pessoas, sim, foram mudadas, mas pessoas de boa índole. Sim. Porque, olha, quem já tinha semente do mal parece que continua. E ficou pior. Por que nós estamos falando tudo isso? Porque o avivamento, ele começa em nós. E ele é gerado através de nós para as outras pessoas. Quando nós pensamos em termos de nós, não vamos falar de igreja, não vamos falar de Brasil, nós vamos falar de nós, como seres humanos individuais. Eu preciso parar e pensar que tipo de movimento a minha vida tem hoje. Que palavra é que representa a minha vida? Por isso que eu pedi para vocês pensarem na sua palavra. Você pensou na sua palavra? Pensei. Qual que é a sua palavra? Superação. Superação. E para vocês, qual que é a palavra de vocês? O que tem sido a palavra que tem norteado a cabeça de vocês, o caminho de vocês? Então, imagina um botijão de gás a R$120, isso é um absurdo, né? Mas vamos lá, gente, qual que é a palavra que está dentro de você, que está movimentando você hoje? Sim. Qual a palavra? Demora um pouco Sim, pra chegar. Demora. Então, vamos esperando, pessoal, até passar esse delay. Às vezes tem 10 segundos, né? No ao vivo. E o bom dessa live aqui, começou a esperança. O bom dessa live é que a gente fala de todo quanto é assunto, né? Não é apenas o assunto. Esforço. Esperança. Vamos lá, gente. Recomeço muito interessante. Esperança. Fé. Perseverança. Crescimento. Reinventar. Olha, reinventar, muito interessante, Sara. Até gostaria de falar um pouco sobre reinvenção. Se quiser ir falando enquanto o pessoal está reinvenção, escrevendo. como a gente fala, essa live ela é multidisciplinar, né? Tudo é debatido aqui. É debatido a Bíblia, é debatido Deus, é debatido economia. Governo. Economia. E a Sara falou de reinventar, né? E, bom, todo mundo já ouviu falar com certeza de Henry Ford. Para quem não consegue atinar o Henry Ford, ele é criador da Ford. E muita coisa é imputada a ele. Inclusive, a pessoa que deixou o carro acessível para o mundo, né? Começou nos Estados Unidos. E a pessoa que inventou a linha de montagem. Vamos lá, cultura um pouco. O que na verdade ele inventou a linha de montagem mais ou menos. Ele mudou a forma com que é feita a linha de montagem, porque a Oldsmobile já tinha uma linha de montagem, a Oldsmobile, que é uma montadora de carro americana. E acho que não existe mais. E ele fez a linha de montagem praticamente como a gente conhece hoje, em 1908, e deixou o veículo acessível para todo o americano. Não vamos falar para todo mundo, porque foi lá que começou. Em 1908. E sabe quantos anos tinha Henry Ford? Em 1908. Vamos pensar aqui agora. Então a idade ela era um pouco diferente contada, né? Em 1908, 30 anos já era velho. Pior, né? As pessoas morriam com 50, 60 anos. Né? A medicina não era essa, não é? Não tinha muita
muita tecnologia, né? A ciência não tratamento, avançada. Né? Ele tinha quase 50 anos em Henry Ford. Ou seja, para eles ele estava no final da vida. Sim. Quase 50 anos ele mudou a história do que a gente conhece hoje de indústria automotiva. Olha o que é reinvenção, né? Verdade. Ele criou até o termo Fordismo, né? Que depois aí da Segunda Guerra Mundial, não foi? Foi muito utilizado. Na guerra tiveram diversas questões. A gente pode conversar depois um pouco mais sobre o que aconteceu no pós-guerra. Mas veja que ele deu a possibilidade para as pessoas atingirem coisas que antes elas acreditavam que não seria possível. E não só isso, né? Henry Ford, ele estabeleceu tantas coisas que até hoje acontecem que seria uma live de 2-3 horas para falar sobre as coisas que ele conseguiu estabelecer que mudaram a sociedade, a maneira da sociedade pensar. A indústria e as próprias leis trabalhistas e direitos, porque criaram um boom que deu a indústria automotiva, que foi realmente preconizada pela Ford, e, enfim. A gente pode fazer uma live conversando um pouco mais sobre economia e reinvenção e determinação. E ele foi muito determinado e se reinventou. Ele precisou pensar fora da caixa, como muitas pessoas falam, né? Porque enquanto muita gente estava indo para a direita, Henry Ford foi para a esquerda. Não tô falando de partido não, tá, gente? Tô falando de caminho, hoje em dia tem que tomar cuidado. Tô falando de caminho. Todo mundo tá indo pra cá e Ford foi pra lá. E ele foi determinado em reinventar um modelo de vida, de fazer as coisas. Porque muitas vezes a gente acredita que tudo só pode ser feito de uma maneira, que o mundo é bom só de uma maneira, que as coisas só dão certo de uma maneira. E quando a gente passa por um processo em que as nossas maneiras não existem mais como uma opção, a gente tem que se reinventar. Tem que procurar o que fazer. Daí tem que ter perseverança, tem que ter fé. Gratidão. Tem que ter tudo. Muita gente falou aí gratidão, perseverança, esperança e tantas outras palavras que o pessoal tem colocado aí. Alguém está falando alguém que não falou alguma coisa aí? Nossa, muito bom. Mas enfim, vai falando que eu vou lendo. Tá. Então assim, nós precisamos compreender que essas situações que acontecem, as situações elas acontecem. E graças a Deus, quem tem Deus, tudo está debaixo do controle de Deus. E Deus já vem nos avisando que muita coisa iria acontecer, mas que tudo bem, que estava dentro do controle dele. Que não iriam nos destruir, mas iriam nos avivar. E o avivar é justamente isso, é a gente se reinventar, a gente se refazer, a gente se reformar. Reformar a nossa fé, reformar a maneira como nós vemos, como nós esperamos, como nós alcançamos, como nós cremos, como nós nos posicionamos, não só em relação a Deus, mas em relação a tudo, em relação à vida, em relação à vida que Deus nos deu. Essa madrugada eu estava pensando sobre algo, comecei a refletir, às vezes eu fico filosofando, sabe, gente? Minha Maria tem que me aguentar nessas minhas filosofias. Que eu fico pensando assim, como a vida humana é muito pequena, né? Você já parou para pensar isso? Como a gente é muito finito, a gente é muito pequenininho, porque mesmo que agora, nessa nossa época, a gente consiga viver um pouco mais, 70, 80, quem tá lá no lucrão 90, no lucrão, né? É pouco. Minha avó que tá assistindo vai ter 120. Dona Luísa, um beijo pra senhora. Deixa eu te falar, 80, mas tá forte, hein? Ela vai ficar no lucrão. Mas tem muita gente, a gente já tem que pensar que 90 é muito lucro, né? Porque 100 já é tipo um lucro gigantesco. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Eu estava pensando, nossa, eu já passei dos 30, gente do céu, hein? Mas parece que 30 passou tão rápido, eu nem vi 30 passar. Vou. Sabe aquela coisa assim? Eu fico pensando, e eu tava pensando e orando, e aí eu peguei e agradeci ao Senhor. Então a minha palavra para esse mês, todo mundo falou sua palavra, então eu vou falar a minha, é agradecimento. Às vezes a gente só vê o lado ruim das coisas, ainda falamos isso na live anterior aos cultos. Acho que foi na live de quinta. Foi a última live que a gente fez. Foi a última live, sim. Muitas vezes nós só vemos o lado ruim das coisas. Mas essa mudança... Foi na quinta-feira. Essa mudança que está acontecendo, essa mudança forçada que nós estamos vivendo, ela está nos mudando. Ela está nos avivando. Ela está fazendo com que a gente tenha perspectivas diferentes da vida e de Deus. E aí agora eu gostaria de dizer uma coisa para você. Nós vamos citar uma parábola aqui que todo mundo conhece.
Então vamos lá junto com a gente. Certa vez um senhor deu aos seus servos boas sementes para plantar, numa boa terra. E esses servos plantaram do jeito certinho. E esse senhor disse, olha, eu vou embora e na época da colheita eu vou voltar. Que era desse jeito que os senhores faziam antigamente. Na época da Bíblia sempre se falava do senhor ir embora, até porque Jesus estava querendo falar da ida e da volta dele, né? Bom, acontece que aqueles servos, em meio à plantação, se cansaram e dormiram. E a gente sabe que naquele momento Jesus estava querendo falar sobre algo que não era uma plantação em si, mas uma vida. Eles dormiram. E o inimigo da vida deles... Por isso é uma parábola. Uma parábola. Por isso, acontece que no meio desse sono, o inimigo deles entrou e plantou junto daquelas sementes o joio. E eles estavam plantando o trigo. Nós começamos falando que tudo que é plantado a gente não vê. Tem como a gente bater o olho na terra e falar, nossa, plantaram um negócio aqui? Pode falar. Eu não consigo. O quê? Eu não consigo bater o olho e saber que foi plantado. Mas ninguém consegue. Não, tem gente que capaz de conseguir. Não, mas tipo assim, imagina, você não vê nem o que é e fala assim, isso aí foi plantado joio. Você não sabe o que foi plantado, né? Você sabe que talvez tenha sido plantado alguma coisa tem um pé lá. Não tem uma muda. Então, mas às vezes nem muda tinha. Porque eu não sei se antigamente eles plantavam muda. Eu não sei. Não sei. Aí o que acontece? Eles acordaram, mas continuaram dormindo. Essa é a grande sacada da parábola do joio e do trigo que ninguém entende. As pessoas acham que o sono é só quando a gente erra, quando a gente peca, quando alguma situação acontece e o inimigo planta coisas na nossa vida. Só que enquanto a gente não se dá conta do que foi plantado, a gente continua dormindo. Agora imagina só. Para a gente se dar conta do que foi plantado, precisa passar todo o processo daquela semente vingar, que demora pra caramba. Ela crescer, e o joio e o trigo é igual assim. Então, enquanto eles estão verdes, eles são iguais. Então, demora. Não dava pra saber. Não dava pra saber. E muitas vezes a gente, por dormir no ponto, por nossa fé mesmo, quantas vezes a gente tá podendo vir na igreja, né, de segunda a segunda, quando tava acontecendo, e às vezes não vinha, dava aquela preguiça. Não vem, tô com preguiça, não vou orar, tô com preguiça, nesse momento agora, eu não vou jejuar, pra que jejuar, gente? Eu posso falar uma coisa aqui, que vai dar uma cutucada na galera, mas eu vou falar, tá? Pode? Pode. Eu trabalho na área da saúde, eu não vou perder emprego. Eu trabalho, eu sou melhor funcionária, você acha que eu vou perder o emprego? Eu trabalho em qualquer outra coisa que não vai perder o emprego, que a gente acha que não vai perder o emprego. Alimentação, meu filho. Eu tenho um supermercado, eu trabalho no supermercado, você acha que eu vou perder emprego? Eu trabalho no transporte, você acha que eu vou perder um emprego? Eu não preciso jejuar, eu não preciso orar. Essa pessoa tá dormindo. Enquanto eu tava pensando sobre a live de hoje, eu fiquei pensando assim, e se o mundo quebra mesmo? Que em nome de Jesus não vai acontecer. Não vai. Eu acredito que não, mas a minha cabeça tava pensando. Eu falei assim, gente, se a gente não planta na hora que tem que plantar, a gente não colhe. Como é que faz? Né? Se a gente fala assim, não vou jejuar, não vou orar, não tô nem aí, os irmãos que se viram, cada um por si, Deus por todos, eu não tô nem pra igreja, não tô nem pra ninguém, eu tô cuidando do meu e vamos que vamos. Aí eu sou da área da saúde, aí eu penso que imagina, nunca vou perder meu emprego, mas se não tem dinheiro pra pagar nada, vai ter dinheiro pra pagar a área da saúde na hora que quebrar tudo? Não vai. Aí começa a complicar tudo, não tem ninguém. Aí eu fiquei pensando, eu falei, como a gente dorme no ponto mesmo, né? Aqueles homens tinham tanta certeza que só tinha trigo ali. Que a colheita ia ser boa. Que a colheita ia ser ótima. Gente, entenda uma coisa, aqueles homens acharam que a colheita ia ser ótima. Eles não perceberam que o sono deles causou tanto estrago. E essa nossa falta de vontade de ler a Bíblia, de orar, de buscar, de se consertar, de se reinventar, é um sono. Um sono que às vezes no momento o diabo vai lá e põe um pecado, põe um sentimento, põe uma decisão no nosso coração e aquilo tá lá, aquilo tá gerando algo. E esse sono continua, a gente nem percebe. Porque o diabo está ao derredor. Sim, 1 Pedro. Sim. Procurando a quem possa tragar. Então, assim, muitos cristãos estão passando por esse sono.
achando que eles estão vivendo... Não, imagina, eu assisto 2 lives por semana e ainda assisto assim. Eu ouço um pouquinho, faço outra coisa, eu não preciso orar. Ó, meu dízimo e minha oferta, vocês não vão contar mais comigo. Se algum irmão me ligar pedindo ajuda, eu já até bloqueio. Acontece? Acontece, gente. Não na nossa igreja. Não na nossa igreja. Nas outras. Qualquer outra. Vamos falar assim, que daí ameniza, né? Sabe aquela coisa assim, tipo, sei lá, irmão, você está sendo convidado pra ajudar. Não, eu não tenho tempo, eu tô complicado. Isso é resultado de uma pessoa sonolenta, uma pessoa que não tem força, uma pessoa que não luta contra. Tem gente que entrou no barco da quarentena e foi. Sabe o que é uma pessoa que entrou no barco da quarentena e foi? Aquela pessoa que dorme até meio-dia, acorda 2 horas da tarde, ela não ora na Bíblia, não faz nada, só vê televisão. Aí na hora da live, quem sabe ela vai ver a live. Ela não tá lutando. Ela tá carpe diem. Viva a vida. Como ela tá, não importa. Amanhã a gente vê o que é que vai fazer. Eu vi um irmão contando uma coisa que eu achei muito engraçado. Que teve gente que ficou sabendo que a CEMIG não vai poder cortar a luz nesse tempo de quarentena, mas que assim que voltar tudo ao normal, as luzes tudo atrasado, ela vai lá e corta, né? Decidiu que não vai pagar a luz. Muita gente... o que acontece, a gente tá falando de problemas, né, que a gente vive. O governo, ele relativizou o corte só um instantinho. A Moura tá causando. Então, veja só, às vezes você tem condições de fazer uma coisa e não faz. O Eduardo vai explicar aqui melhor. Essas coisas o Eduardo sabe explicar melhor. É para ser espontânea a vida como ela é. e o governo ele relativizou o corte de energia elétrica porque muitas pessoas estão perdendo seus empregos e vão perder seus empregos, até porque a gente está falando de política, né, que vem acontecendo. Mas muitas pessoas têm a condição de pagar a sua conta de luz e não estão pagando a sua conta de luz. Estão gastando tudo em carne para churrasco. Achando que estão tirando um certo proveito e uma certa vantagem, mas essa conta vai chegar. A conta vai chegar. A conta sempre chega. Sim. Por exemplo, a gente tem Não estou falando só de luz, uma parábola. É uma parábola. A gente tem alguns vizinhos que acreditam que o mundo vai acabar, eu acho. Eu acho que eles acreditam que o mundo vai acabar alguns dias. Eles querem acabar em churrasco, música e cachaça. Comendo, bebendo e só. Incomodando todo mundo. E eu penso assim, isso é um sono. Isso é um lótus. Sabe o que é lótus? É uma flor, é uma planta alucinógena. Ela é rara, mas ela é alucinógena. Sabia que a pessoa que usa muito lótus, tem algumas religiões aí que usam, a Índia, né, os hindus, eles usam o chá de lótus, que deixa a pessoa meio sem saber onde ela tá. Deve ser parecido com o chá de ayahuasca. Ayahuasca, né? Ela deixa a pessoa bem dopada. E tem pessoas vivendo esse sono, minha gente, um sono de falta de realidade. Um momento que era para você estar lutando guerras espirituais sobre tua vida, tua casa, tua família, estabelecendo coisas para um futuro, que seja, em nome de Jesus, maio a gente volte ao normal. Essa é a minha oração, que em nome de Jesus, maio a gente volte ao normal, que Deus ouça a nossa oração. Mas eu tenho menos de um mês aí, 15, 20 dias para chegar lá. E o que eu vou fazer? Eu preciso me reinventar, eu preciso perseverar, eu preciso agir, eu preciso me movimentar, porque sentar no sofá e esperar Deus agir sozinho, isso não vai acontecer. Não. O avivamento, ele não começa assim, o avivamento começa dentro de nós, ele não começa lá fora, ele começa aqui dentro. E as pessoas estão dormindo, as pessoas estão doidas. As pessoas ficaram assim meio aéreas. Você não percebe as pessoas meio aéreas? Uhum. As pessoas estão meio aéreas. Tá tudo perdido, né? O que é até normal. Assim. Né? Eu estou vendo um filme. Como é? Eu não tô enxergando. É que tá ruim de ver aqui. Não sei que filme é esse. É um filme sobre...
Esperança? Nunca superação. Sobre superação. E tem um também, a gente fala de live, né? Vai mudando. E tem um também que é interessante, é uma história real, sobre aquele restaurante Taco Bell, de um rapaz, ela adotou um rapaz pobre e tal, que era jogador de futebol americano. Ela adotou esse rapaz, ele virou um grande jogador. Não me lembro o nome desse filme, mas eu vou puxar aqui na memória. É muito legal de ver. Loira. É um filme de superação mesmo. Taco Bell, para quem não sabe, é uma grande rede de restaurantes nos Estados Unidos, tem algumas franquias em São Paulo. Aqui tem um comentário legal. Falando aqui do... Aqui, ó, lá na Ilha da Madeira tem uma flor que chama Malmiquer. Malmiquer. Aqui, antigamente, né? Mais antigos vão lembrar, as pessoas brincavam, pegavam a flor Malmiquer. É verdade, eu acho que deve ter vindo de Portugal. Que, aliás, a Ilha da Madeira, eu nunca tinha visto... Um Sonho Possível. O Sonho Possível é lindo o filme. Isso. É o filme do Taco Bell. Um Sonho Possível, assista. É maravilhoso, muito gente. Bom. E eu nunca tinha visto, a gente já falou na live, nunca tinha visto o Trigo, nem a Pastora de perto. Vimos na Ilha da Madeira, que foi gravado lá no final. Tá lá no canal. A Ilha da Madeira, que carinhosamente, o pessoal da Ilha da Madeira, eu apelidei como Ilha da Banana. Porque tem muita banana da Ilha da Madeira. Onde você olha tem banana, é uma beleza. Vocês acham que o Brasil é terra da banana? Olha, Ilha da Madeira tem muita banana e banana boa. Boa, muito gostosa. Muito boa. O abacaxi deles também é muito bom, né? Tem umas amendoazinhas esquisitinhas lá também, que tem o gosto... Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas faz muito sucesso lá. E o Duarte pode falar pra gente o nome da castanha, que eles vendem em tudo quanto é lugar, assada, que eu não me lembro o nome. É verdade. É cultura também. É cultura, gente. Live é cultura, cultura é live. Gente, então veja só. As pessoas não podem ser nós. Nós não podemos ser as pessoas. Nós precisamos ser como Henry Ford. Nós precisamos ser um ponto fora da curva. Nós precisamos ser a esperança de avivamento para a nossa vida, para a nossa família e para a nossa nação. É interessante pensarmos assim, mas eu sou uma pessoa comum, o que eu poderia fazer? Se você conseguir mudar a história da sua vida, da sua família, da sua rua, do seu bairro, olha que coisa incrível. Já é muita coisa, você acha que não é, mas é muita coisa. É incrível. A igreja poder fazer um papel forte na cidade, que é uma coisa que nós temos orado e pedido ao Senhor que nos dê todo tipo de recursos, sejam intelectuais, sejam de portas abertas, sejam recursos financeiros, para que a gente possa ter uma mão ativa dentro da nossa cidade. Porque o que acontece, gente? Enquanto nós ficarmos dormindo, vai chegar um momento da nossa colheita e nós vamos nos assustar. Existem muitas pessoas que estão esperando colher A e vão colher B. Existem muitas pessoas que estão literalmente esperando coisas grandiosas de Deus, mas que têm dormido e não têm percebido o quanto o inferno tem plantado nas suas vidas. Atitudes erradas, pensamentos errados, posturas erradas, percepções erradas, alianças erradas que estão acabando com a nossa colheita. Quando aqueles homens viram o chefe, o dono da fazenda, vamos dizer assim, chegar, e ele viu aquele tanto de joio, a primeira coisa que ele perguntou foi o quê? Mas como isso aconteceu? E eles questionaram a semente que tu deste. A semente que eu dei era muito boa, não era para ter gerado joio. Não, então é que a gente dormiu, tá na hora da gente acordar desse sono, o sono da falta de vontade de fazer algo diferente, o sono de permitir que as coisas continuem do jeito que estão. Gente, eu vou falar uma coisa pra você. Eu falo muito sobre mudança, e não é à toa que eu falo muito sobre mudança, é porque tem muitas áreas da nossa vida que a gente tem dificuldade de mudar. E tem áreas da nossa vida que a gente leva um tempo pra gente mudar, porque a gente tem que ficar igual uma bicicleta, treinando, você cai, levanta, até você conseguir mudar. Porque a maioria das coisas que a gente faz que não são boas pra gente, a gente faz sem querer. É verdade ou não é? É meio que uma coisa automática. A gente erra automaticamente. É uma coisa horrível, gente, mas é verdade. A gente falha de maneira sem perceber. Se você hoje pensar as coisas que você fez, que você errou, você não pode falar, hoje eu vou errar, vou lascar com a minha vida inteirinha. Vamos lá. Não. A gente fez sem querer, a gente fez sem pensar, a gente fez sem considerar nada, a gente simplesmente fez. Sem nenhum tipo de argumentação. Só que
Tá na hora da gente começar a ter um pouco mais de responsabilidade em relação ao que está sendo plantado em nós e o que está sendo mantido em nós. A Fernanda falou que tem comércio fechando em Paraíso e o sonho realmente, e o filme realmente é o tudo possível. O desafio de gigantes é outro. Olha lá, o pessoal que entende filme. O pessoal sabe tudo de filme, né, gente? E a Fernanda falou de comércio fechando e desempregos, né? A gente também sabe que, infelizmente, muitas empresas aqui de Paraíso acabaram demitindo seus funcionários. Ontem chegou pra gente, né, a notícia que uma outra empresa que tem 200 funcionários já demitiu 20, ou seja, 10% da sua força de trabalho. É muita coisa. E isso, gente, é o que a gente falou lá no começo, é importante a gente saber. A briga política atrapalha muito o povo, né? Porque foi aprovada uma MP de suspensão de contrato de trabalho. Acho que até a gente falou, foi na reunião de pastores, com a Débora, de suspensão do contrato de trabalho, algumas questões que o governo ia mitigar e que foi para a STF está barrando, e as empresas, por conta de não ter segurança jurídica, né, de tomar aquela atitude ser correta, as empresas estão optando por acabar demitindo seus funcionários. Mas a gente está em oração. Né? E aí a gente tem que colocar a nossa esperança em quem? Em Deus. É o único. Nas promessas do Senhor. Se Ele disse que quem crê desde o comecinho do ano, Mari está aqui de prova. Você está aí de prova. Desde o comecinho do ano, Deus tem falado. Fica firme comigo. Pega firme comigo, que você vai ter o melhor ano da tua vida. Se você me obedecer, se você seguir a minha direção, você vai ter o melhor ano da tua vida. Ele está dizendo, vai ser difícil, mas quando você voltar, vai ser tudo diferente. Vai ser tudo melhor. Então, se eu não tô orando, se eu tô dormindo no ponto, minha vida vai estar como quando tudo acabar isso? Dormindo! Eu vou colher joio! Vai ter o joio, eu vou viver tristezas. E não vai perceber. Exatamente, eu vou ter mais tristezas do que boas colheitas. Então tá na hora da gente, acordar, começar a orar, começar a jejuar. Nós estamos num jejum, vai até o dia 23. Hoje já é dia 14, né? 14? Não é? 13? Tô até perdido aqui, né, com esse A gente fica um pouco perdido. Hoje é dia 13. 13. Faltam 10 dias. Nós já jejuamos praticamente metade do jejum. Nós estamos crendo que nós vamos ter boas notícias para o início de maio. Teremos. Mas como que a gente vai ter boas notícias se a gente não ora, se a gente não jejua, se a gente não busca, se a gente não se planeja, se a gente não faz um planejamento? Um planejamento espiritual, emocional, físico. Como eu vou fazer? O que eu vou fazer? Como será? Deus vai te abençoar. Mas Deus vai abençoar pessoas que estão acordadas. Pessoas que estão dormindo não tem como. Daí vai demorar a pegar no tranco, gente. Exatamente. Está no momento de nós sacudirmos a poeira. Está no momento de nós acordarmos e começarmos a entender que existe um amanhã. Sim. E esse amanhã vai depender de nós. No meio dessas cinzas, um grande avivamento, e não só um avivamento de conversões. Aqui, pessoas querem bênção, não querem Deus. Exatamente, mas um avivamento de mudança, de pensamento, de estrutura, né? De tudo. Eu creio que uma nova fase começa, uma fase muito abençoada. E ali a partir... Né? Partir para cima, como falava o bispo. Partir para cima, partir para cima, põe o pé nessa porta, que essa porta vai abrir. Pedro, boas notícias, Itália com mais 10 mil, isso aí. Isso boas mesmo, notícias, nós temos cura, muitas boas notícias. Tem muita notícia boa acontecendo, que pese bombardear a gente com notícias. Temos, acho que o 6º dia consecutivo de quedas, né? Boas notícias. Tem queda na Espanha, queda na Itália, eles já falam em tentar reabrir esses países da quarentena de uma forma controlada, não é? E vai dar certo, sim. Aqui, graças a Deus, a gente tem muitas cidades sem o problema, que é uma notícia excelente, né? Que é uma notícia maravilhosa. E, gente, guarda uma coisa no teu coração. Você não pode ser um desesperançoso. Uma vez Jamais. Deus disse a Jeremias era criança, Jeremias era um adolescente, quase jovem, quando Deus o chamou. E Deus disse assim para ele: se você se vê derrotado, Jeremias, eu mesmo me encarrego de te derrotar.
Então entenda uma coisa, não se veja como a pior pessoa, como a mais derrotada, como aquela que não vai conseguir, como aquela que nunca conseguiu, então agora que eu não vou conseguir. Se veja avivado, reinventado pelas promessas do Senhor. Você vai poder ser a melhor versão de você. Então faça isso. É a hora. Agora é a hora. Agora é a hora. Gráfico de evolução. Quantidade de habitantes com os países. Somos o com o menor, é isso mesmo, olha que bênção. E olha, deixa eu só dar um recado aqui. Parece que passou uma hora já, gente, ou só para mim passou rápido? Passou tão rápido assim? E a Cindy tá devendo pra gente desde semana passada. A gente não esqueceu. Que a Cindy tá devendo? O logo do Ser Rema, para as pessoas se inscreverem, né? O Ser Rema. Quem te pediu pra colocar foi, sim. É verdade. Tá devendo pra gente. Tá devendo aí pra gente, hein, Cindy? Tá devendo pra gente e ela já está também pegando os nomes pro sorteio da nossa caneca. Da nossa caneca, que obviamente não é essa, né? Caneca novinha. Da nossa caneca Ser Rema. Olha que benção. Então, você que quer participar, só participar das nossas lives e essa caneca, quem sabe, chega aí pra você. E eu tava com muita saudade das lives, porque eu tô desde quinta-feira sem participar. Desde quinta-feira sem estar aqui, né, conversando com as lives poderiam ser mais de uma hora. Poxa, poderiam mesmo, né? Mas eu acho que daí vocês cansam. Daí você não fica cansado, não vai querer assistir a próxima. E vou dar uma notícia pra vocês, que o Eduardo nem tá sabendo, mas eu vou dar. Assim que tudo voltar, o Eduardo vai começar com algumas palestras de gestão financeira. Tá? Então você que precisa adequar a sua vida financeira, saber lidar com situações financeiras, assim que a gente retornar, o Eduardo começa com algumas palestras de gestão financeira, de como administrar problemas, dívidas, essas coisas. Né, Eduardo? A gente já fez isso em 2015, naquela crise que tivemos, né? Não me lembro se foi 15 ou foi 16, eu acho gente. Que foi mas fizemos 15. Sim, eu achei que foi muito bom. Ou 14, não sei. Né? E nunca é tarde pra gente recomeçar, não é? Com certeza. Gente, acorda. Dá um chacoalho aí onde você tá. Dá um chacoalho assim na pessoa. Acorda. Não, sai desse sono espiritual, desse sono relacional com as pessoas da sua casa, com esse sono de esperança. Sai, não permita que o inferno coloque mais nenhum joio na tua vida e peça ao Senhor que visite a raiz do teu coração e que arranque de você toda a raiz de joio, para que você não tenha nenhum tipo de novidade em relação à sua colheita. Porque muitas pessoas, vou refrisar para você não esquecer, muitas pessoas estão achando que vão ter uma colheita maravilhosa e não vão ter. Vão colher joio. Porque dormiram. Então se trata de acordar, rever sua plantação e entrar na presença do Senhor para ser uma bênção.